Olá, esperar meu pessoal entrar. Oi, Ana. Olá, bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Bom ver vocês. Mais uma vez, uma live, mais um dia de live. Olá, meus queridos, como que estão? Obrigada, Mari. Bom ver vocês, né? Bom a gente ter mais conseguir estar tendo vários momentos desses encontros ao vivo. Querendo ou não, é um pouquinho do positivo que essa quarentena tem dado pra nós, né? Deixa eu me ajeitar aqui, ajeitar meu cabelo, tô descabelada. Elô, a primeira vez, então bem-vinda! Hoje nós vamos falar sobre relacionamento e superação. Vocês viram, né, o post? Gente, eu vou fazer uma coisa que eu esqueço sempre de fazer, que é fixar um comentário. Fixar um comentário não, é colocar o tema, mas eu não consegui colocar, acredita? Não consegui abrir aqui, agora vai. Vou colocar o tema, sempre todos perguntam, vão entrando, vão sendo bem-vindos, tá bom? Vou colocar o tema, primeira vez que eu coloco o tema, então tenham paciência comigo. Eu sempre esqueço de fazer isso e eu acho super importante, porque sempre fica a galera toda perguntando, toda a live, a galera que vai entrando e eu esqueço de pôr. Diz pra mim se deu certo. Vejam se eu consegui fixar o tema. Tomara que sim. Eu sempre lembro, né, que eu tenho que colocar antes. Aí na hora da live e tal, eu só vou me tocar que eu não coloquei na hora que vocês começam a entrar e falar qual é o tema, qual é o tema, qual é o tema. Aí pra eu parar todo o assunto, todo o raciocínio que eu tô fazendo, que eu tô tendo, aí eu falo, não, deixa pra próxima vez. Então hoje tá aí o tema, relacionamento e superação. Abri a caixinha de pergunta, umas pessoas também deixaram algumas perguntas no próprio post e eu fiz uma seleção. Como vocês sabem, eu sempre seleciono algumas perguntas, porque a grande maioria tem o mesmo sentido. Então eu vou pegando várias que a gente pode ampliar a nossa visão nesse tema, ampliar o nosso assunto, ampliar o nosso foco, ampliar o nosso bate-papo, que eu acho que fica mais benéfico até mesmo para vocês poderem absorver. Porque existem pessoas que estão terminou um relacionamento há 3 meses, outro relacionamento de 3 anos terminou há 2 meses. Então, acho que a gente pode juntar todas essas perguntas para que todos vocês possam absorver da melhor forma. Lembrando que eu sempre falo assim para todo mundo, principalmente para os meus pacientes, não existe uma receita, não existe uma regra que eu dou para que todos vão conseguir ter o mesmo benefício, ter o mesmo resultado. E por que a gente nunca consegue isso? Porque nós somos frutos de uma história. Eu repito isso toda vez. Eu da minha, você da sua amiga da sua. Então, a forma como a gente age, a forma como a gente responde a alguns estímulos da vida é totalmente diferente. Então, por isso que a gente não pode ficar se comparando e achar que só porque deu certo com a fulana que vai dar certo com você também. Mas eu acho que existem alguns nortes que eu posso orientar vocês para que vocês possam conseguir ter essa superação, que você a imagem está boa, vocês estão me vendo bem para que a gente possa começar? Que daí a gente vai dar o start nessa nossa live de relacionamento e superação. A primeira pergunta que eu coloquei aqui, obviamente, é sobre como superar. Essa pessoa deixou assim pra mim: como superar um relacionamento de 3 anos? Como recomeçar? Cara, se a gente tá num relacionamento, seja ele 10 meses, seja ele 1 ano e meio, ou seja ele 3 anos, a gente tem planos.
né? A gente cria expectativa, a gente tem sonhos, a gente tem coisas que nós dividimos. Pessoas que moram juntas, elas às vezes dividem contas, às vezes dividem a mesma cama, dividem a mesma casa. Então não é uma questão assim que acabou plaf, pluf, eu tenho que cobrar de mim e também cobrar do outro, que a superação seja imediata, que a gente saia desse relacionamento pleno, como se nada tivesse acontecido. Então, como tudo na vida, a gente tem que entender que existe um buraco muito grande entre o ideal e o real. Então, pra gente sair de um relacionamento assim forte, fortalecido, nossa, eu sou plena, meu amor próprio, minha autoestima, eu acho que não é bem por aí. Porque quando nós estamos num relacionamento bacana, um relacionamento saudável, mas que por algum motivo, para algum dos dois acabou perdendo um sentido, ou enfim, algum imprevisto aconteceu, não tem como não afetar esses dois parceiros, ou principalmente o que pega de supetão, o que é surpreendido, né, com esse término. Não tem como. Então a gente tem que parar com esse negócio de cobrar, de se autocobrar a perfeição, de que a gente tem que ser blindado, de que a gente tem que ser a prova de bala, que a gente não pode sentir uma decepção, uma frustração. Claro que não. O que a gente não pode, pessoal, é que isso nos domine, é que um término seja maior do que a nossa vontade de viver, do que a nossa vontade de levar a vida para frente, de continuar caminhando, de ir atrás dos nossos objetivos. Então a gente precisa sempre prestar atenção. Será que eu estou me cobrando demais? Será que eu estou exigindo demais de mim? Ou será que realmente já passou do limite? Eu já deveria ter feito ter tido alguns comportamentos, algumas atitudes, porque eu tô ancorada nesse término, eu tô ancorada nesse meu ex e eu não consigo caminhar para frente, eu não consigo fazer a minha vida evoluir. Então, muitas vezes, a gente precisa dar um passinho para trás e verificar o nosso contexto, avaliar o que tem acontecido mesmo com a gente. Então, como superar um relacionamento de 3 anos que acabou? Quando a gente, igual eu tava falando, a gente cria planos, a gente tem expectativas, a gente tem sonhos, a gente partilha algumas coisas, pessoas que têm carros comprados junto, casa. Então, existe um tempo, a gente precisa entender que existe um tempo para que tudo isso se ajeite. Tudo que é externo, tudo que é material e também o que está aqui dentro da gente principalmente. Quem de nós não está acostumado com essa questão tão rápida, tão imediata que é a tecnologia? Cara, eu tô falando daqui, todos vocês estão me vendo e me ouvindo, compartilhando, falando comigo, mandando comentários. Então, eu acho que a gente, de uns anos pra cá, a gente ficou acostumado com que tudo acontece na hora que a gente quer, eu mando, a pessoa recebe, ela manda, eu abro aqui o e-mail, enfim. E aqui dentro, as coisas não são assim. Nós não somos um robô, nós não somos um notebook, nós não somos um celular. Isso que eu falo sempre para os meus pacientes. A gente precisa ter muito cuidado com a gente e entender que nós temos o nosso tempo, que nós temos o nosso time, que nós temos o nosso limite, que nós temos a nossa forma de superação. E a gente precisa respeitar isso. No momento em que eu consigo respeitar, o momento que eu consigo respeitar, só um minutinho que eu tô aumentando o volume, tem o pessoal falando do áudio, só um espacinho aqui. Tá tendo muita live, tá tendo muita gente na internet nessa quarentena, então o travar, o áudio, às vezes ficar ruído, ficar um incômodo, não é às vezes culpa aqui do meu sistema, da minha internet, mas sim do que tá acontecendo com o próprio Instagram, que o Instagram tá dando muito problema, tá bom? Então a gente precisa entender que a gente tem esse limite. E aqui que a gente tem que entender também, que vai ser uma reconfiguração, um recomeço, uma reorganização. Claro que eu não vou chegar lá e organizar tudo de uma vez, reorganizar tudo. Eu vou começar pela gaveta, eu vou começar aquele criado mudo que tem uma gavetinha aqui do lado da minha cama, e depois eu passo para a mesa, eu passo para a estante, depois eu passo para o guarda-roupa, depois eu passo para as gavetas, para a sapateira, e aos pouquinhos a gente vai conseguindo tirar o que não serve mais e ir colocando coisas que vão se tornar tão importantes ou mais importante do que aquilo que estava ali naquela gaveta e que no momento eu não iria mais usar.
Então é isso que a gente tem que entender. Superação, pós-término, necessita reconfiguração, necessita recomeço, reorganização. E ninguém faz essa reorganização na vida dos sentimentos da noite para o dia. Ninguém vai anoitecer e amanhecer, não lembro mais. Até porque não lembrar mais não existe. Nós vamos lembrar, eu lembro dos meus ex-relacionamentos, de quem eu me relacionei, que bom, isso mostra o quanto que eu sou saudável psicologicamente. Só que, depois dos términos, eu fui caminhando até que outra história, outro caminho eu fortaleci na minha vida, outros planos, porque é óbvio que alguns planos eu precisei tirar, que aquela pessoa fazia parte desses planos, e eu precisei traçar outras coisas e permitir, principalmente, pessoal, que outras pessoas, eu não digo só de relacionamento, tá? De se relacionar amorosamente, mas que outras pessoas possam entrar e me permitir, me desafiar a viver coisas. Porque eu entendo que quando a gente termina um relacionamento, principalmente esses relacionamentos mais longos, que nem ele que perguntou pra mim de 3 anos aqui, que a gente sai e a gente fala assim, cara, e agora? O que eu faço? Eu não sei beijar outra pessoa, eu não sei me relacionar com outra pessoa, eu não sei mais paquerar, eu não sei mais nem como faz para corresponder uma cantada quando eu tô afim. Então a gente sai cru, a gente sai congelado, a gente sai enferrujado. Por quê? Embora poderia ser bom ou ruim esse relacionamento, é o que nós estávamos acostumados. É com quem nós estávamos acostumados. Então a gente já sabia como aquilo ali, como lidar, nós já estávamos mais à vontade, existia uma grande liberdade. Então a gente sai dali meio que travadão. Então vocês entendem a necessidade de nós nos respeitarmos nesse momento? Quando eu vejo pessoas se cobrando, mas meu Deus, eu preciso, onde já se viu eu ter caído dessa forma? Gente, cadê a autocompaixão pelos nossos sentimentos? Errado é quando a gente anula a vida, quando a gente perde o prazer da vida, o prazer de viver por causa desse término de relacionamento. Quando eu estou ali há meses depois desse término, minha vida, meu dia não é mais colorido, meu mundo é preto e branco, meu mundo é acinzentado. Mas não, a gente tem que saber que embora esteja doendo muito, e dói, a gente perde o chão, é um vazio aqui dentro, um troço que agonia muito a gente, né? Mas existe mundo, o sol tá lá fora, a lua vai voltar a brilhar à noite, os meus amigos estão ali, a minha família está ali, os meus planos estão lá esperando para que eu caminhe até eles, porque os planos, os objetivos e sonhos, eles não vão vir até a gente se nós não nos movimentarmos. Então, a gente supera um relacionamento lembrando que, embora doa muito e que não era aquilo que eu queria, que por muito tempo, pelo dia inteiro, eu tô sentindo uma injustiça, que eu não queria que tivesse acontecido aquilo, que eu me sinto até muitas vezes rejeitada. Existe sim uma vida. Existe uma vida que eu vivi, que eu senti prazer até antes de conhecer essa pessoa, sozinha até antes de conhecer essa pessoa. E essa vida, essas pessoas, a minha profissão, os meus sonhos, os meus desejos, o meu hobby, o meu lazer, tudo aquilo que eu construí para mim, eles estão lá me esperando. Então, eu nunca peço para que alguém que chegue no meu consultório sofrendo, tá doendo muito, eu preciso de ajuda para superar, faça tudo no outro dia. Mas que comece aos pouquinhos, que entenda que você precisa se ter, que você precisa de você nesse momento pós-término e em qualquer outro momento da vida, que nós precisamos de nós em nós. Nós precisamos estar e sermos, principalmente, autorresponsáveis por tudo, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, pelas consequências, porque se eu estou passando por esse término, foi porque eu escolhi estar nesse relacionamento. A gente não sabe o que pode acontecer no outro dia, a gente não sabe, a gente cria expectativas, obviamente, quando a gente está num relacionamento, porque eu acho que é uma lógica, não tem nem como a gente não criar por causa dos sonhos, dos planos. A gente cria essas expectativas, principalmente do que está aqui dentro da gente. Então a expectativa vem do que eu faria por aquela pessoa, hoje ou amanhã, ou o que eu não faria.
E aí que vem as frustrações, porque a gente espera daquela pessoa o que tá aqui dentro, o que a gente faria. E lógico que não é assim, porque cada um tem os seus momentos, cada um tem os seus sonhos, cada um tem os seus sentimentos. E infelizmente é de direito daquela pessoa sentir que esse relacionamento não faz mais sentido, ou seja lá o porquê ele ou ela terminou. Então, se está doendo aí, e eu sei que deve estar doendo bastante, quando eu falo assim, algumas pessoas às vezes me julgam e falam: Anili, mas na prática não é tão fácil assim. Eu sei que na prática não é tão fácil assim. Eu já passei por isso e passo em algumas decisões da minha vida que eu me decepciono, que eu me frustro, que eu preciso recomeçar. Não é fácil, mas também não é impossível. E se você não entender isso, e se você não se sentir capacitada ou capacitado desse recomeço, não entender que você vai ficar ancorado. Não adianta você ver minhas lives, não adianta você ver as lives das outras psicólogas que falam de relacionamento, que sempre são várias lives com temas super relevantes, pessoas que falam e sabem o que estão falando para vocês. Não adianta ler um livro, não adianta ir no melhor profissional. Se você não agir, se não virar a chavinha ali da autorresponsabilidade, embora doa, embora eu tenha que abrir mão mesmo daquela pessoa que eu não queria abrir mão, daquele relacionamento que pra mim estava tudo bem, mas desmoronou do nada, a gente vai ficar ancorado. Então seja você um término de 1 mês, de 4 meses, um namoro de 5 anos, de 1 ano e meio, você precisa recomeçar. Você precisa pôr a primeira e ir viver a sua vida. Engata a primeira e vai indo aos pouquinhos. Você não precisa sair correndo, você não precisa passar por cima de todo mundo que você vê pela frente, achar que você tem que estar bem no outro dia. Mas você precisa saber que você é responsável, tá bom? E aí você vai começando a ter movimentação nos seus pilares. Amizades, social, lazer. Quando a gente tem uma pessoa, às vezes a gente acaba anulando algumas coisas que a gente gostava antes, alguns prazeres, alguns hobbies que a gente acaba deixando de lado. E que tal? Que tal trazer isso tudo à tona? Que tal deixar que pessoas que por algum motivo ficaram lá para trás, a gente se reconectar com elas? Trazer elas de volta para nossa vida. Qual que é o problema disso? Eu acho isso muito bacana e isso faz parte dessa reconfiguração. Isso faz parte desse reencontro com a gente depois desse término. Então vai em busca, faça uma aula de algo que você gostaria de fazer, vai atrás de questões profissionais suas que por algum motivo ficaram ali escondidinhas do lado e você não pôde dar continuidade. Porque a gente sabe que quando a gente está em relacionamento sério, muitas coisas a gente abre mão para que aquele relacionamento seja saudável, seja longo. Isso faz parte das fases desses relacionamentos da gente. Então a gente pode trazer para o nosso presente, a gente pode trazer para essa nossa reconfiguração, tá? Só não se esqueça, se você não movimentar, se você não ficar fazendo pequenos movimentos, dando passinho por passinho, você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Você precisa de você nesse momento. É um momento em que você não pode abrir mão. Abrir mão de você, abrir mão da sua vida, tá bom? E aí, continua boa? Ninguém mais falou da imagem e do áudio. Quero saber se pra vocês continua bacana. Vocês estão conseguindo me escutar bem. Ser ignorada dói bastante. Dói pra mim, dói pra vocês, dói pra todo mundo que passa por esse momento de rejeição, né? Eu falo muito que a rejeição, ela dói tanto quanto uma dor física, ou às vezes até mais. E lidar com a rejeição não é algo fácil, não é algo que a gente tira de letra, muito pelo contrário, né? E por que essa pessoa que me mandou a mensagem, por que será que ela está sendo tanto por tanto tempo ignorada? Será que ela já não percebeu? Será que não é ela mesmo que fica ali insistindo em algo que já demonstraram, que já deram todos os sinais possíveis
de que não, eu não quero, não, eu não quero o seu contato, não, eu não quero o seu acesso, não, eu não quero o nosso relacionamento, não, eu não quero me relacionar com você de forma alguma. Lembra quando a gente fala bastante assim, perceba os sinais das pessoas? E às vezes, por um medo de sofrer, ou por ficar ali fantasiando, idealizando algo ou alguém, a gente não percebe esses sinais. A gente abre mão, a gente ignora esses sinais. E aí o que acontece? A gente fica dando murro em ponta de faca. A gente fica cutucando a nossa cicatriz. Então, vamos partir para o óbvio, mesmo que não seja o que a gente quer, mesmo que seja extremamente dolorido, extremamente incômodo. Se você já percebeu que você mandou mensagem e você não foi correspondida ou correspondido, que você tentou ligar e essa ligação não foi atendida e também muito menos retornada, se você já mandou e-mails, se você já mandou mensagens no Instagram, mensagens no Facebook, like nas fotos, comentário e nunca, não tem nenhuma correspondência, não tem nenhuma movimentação vindo de lá, o porquê é que você vai continuar fazendo isso? Qual que é o problema? Eu queria parar aqui um instante. Não tem link nenhum, não tem grupo nenhum da Anili que estão colocando aí, tá bom? Eu não sei desse link, desse grupo. Sem querer peguei esse comentário. Então tomem cuidado com o grupo que vocês entrem. Eu não divulgo nenhum grupo aqui, muito pelo contrário, tá bom, pessoal? Fica a minha dica. Os meus grupos são bem falados dentro do meu Instagram. São bem trabalhados, sou eu que mexo neles, então tomem cuidado com esse link que tá rodando aí, que estão falando. Júnior, não passou e nem vou subir para não perder tempo. Não tem grupo meu, tá bom? Então se cuidem. Voltando, então pra que ficar atrás disso, né? Pra que ficar ali cutucando, pra que ficar ali dando murro em ponta de faca? Nós não queremos perder. Para o ser humano é muito difícil aceitar perder. É muito difícil aceitar que aquela pessoa não quer estar com a gente porque eu queria estar com ela. Mas a gente vai entendendo que muitas vezes que a gente vai chegando a algum ponto que é muito necessário essa aceitação para que a gente possa caminhar na vida, para que a gente não fique ancorado em alguém que não queira, para que a gente não destrua o nosso amor próprio, para que a gente não destrua a nossa autoestima. Porque se a gente fica ali investindo todas as nossas forças, todas as nossas energias, todos os nossos momentos naquilo ali, cara, eu não vou ter energia suficiente para fazer as coisas por mim, porque eu fico jogando, eu fico gastando tudo com aquilo ali. Então, se você já percebeu, aceita, ok, existem outras pessoas, existem outros momentos, existem outras situações, eu não preciso me destruir com alguém que não me queira, tá bom? Eu continuei olhando os comentários. Se esse grupo está sendo feito por vocês, né? Vocês são responsáveis, é um grupo dos meus seguidores, ok, me desculpa por ter falado, eu entendi que estavam falando que era um grupo que eu estava divulgando e estava fazendo. Então, não é. Mas acho muito legal vocês terem um grupo, sim, que vocês possam compartilhar momentos, compartilhar experiências, ok? Desculpa se eu me expressei mal, desculpa se nós tivemos um erro de comunicação. É porque quando a gente vai falando aqui, e eu vou lendo às vezes, pego um comentário ou outro, eu li por cima, ok? Então tá, podemos continuar, né? Peço desculpas novamente, tá? Só fiquei preocupada porque muitas coisas acontecem falando que é o nosso nome. Existem pessoas que já receberam ligações no meu nome falando que eu ia fazer um evento em Curitiba e até hoje eu não tô sabendo desse evento. Então eu acho que a gente tem que ficar de olho e tomar cuidado, combinado? Então, se você tá sendo ignorada e tá doendo cada dia mais, entenda, tá na hora de você parar. Porque a gente só tem contato com essa sensação de rejeição, de ser ignorada, na hora que a gente fica ali tentando dar murro em ponta de faca, tentando abrir uma porta que não é porta, uma porta que é parede, que a gente vai ficar ali batendo a cabeça, é óbvio que a gente vai se machucar. Então, ficam aí duas morais disso aí do ser ignorada.
entender os sinais, não fantasiar, não idealizar ninguém, não romantizar o que não é romântico, não romantizar pessoas que ignoram, não romantizar pessoas que ontem foi legal e hoje está ignorando, não romantizar pessoas que morde e assopra, que bate e assopra. Então, tudo isso nós temos que cuidar, tá bom? Tudo isso é da nossa responsabilidade. Ontem eu falei muito sobre uma questão assim, a gente fica esperando pelo outro. Até tem uma pergunta aqui. A gente fica esperando pelo outro, né? Caraca, meu, pra não falar caralho. A gente fica esperando o outro decidir. A gente fica esperando o outro saber o que ele quer, se ele vai querer ficar comigo ou com a outra, se ele vai querer comprar uma bicicleta ou ficar comigo. Ok. É de direito do outro? É de direito do outro. Até porque a gente não sabe muito o que está acontecendo na vida dele ou dela, e às vezes ele não tá no momento de ter uma relação. Mas e eu? O que eu quero disso tudo? Eu escolhi pra mim ficar esperando o outro? Eu escolhi pra mim ficar aqui sentado ou plantado na estante, esperando a hora que o outro vai querer vir me tirar dali? Gente, cabe a cada um a nossa decisão de escolha. Você decide o que você quer, só que cabe a cada um também as consequências da escolha. Então, se ele ou ela tá com a dúvida, deixe ele viver com a dúvida dele, com a dúvida dela, até no momento em que ele vai resolver decidir isso. Agora, é muita falta de amor próprio, é muita falta de respeito próprio, de consideração por quem eu sou, por quem eu me construí até aqui, por tudo que eu me fortaleci, por todos os obstáculos que eu passei, seja ele em relacionamento ou todo o resto da vida, aceitar ficar ali. Então, às vezes eu ouço as pessoas chegam pra mim e falam assim, ai, mas Anile, olha que caramba que eu tô vivendo, ele não decide, cada hora ele fala uma coisa, ele diz que quer ficar, mas precisa de tempo pra pensar, eu já dei total opções, vamos numa terapia de casal, vamos assistir um curso, vamos não sei o quê. Gente, e você? Por que você não se decide? Por que você vai jogar essa responsabilidade? Por que você vai jogar essa decisão só em cima das costas dele? Por que você não pega, mata no seu peito e fala, ó, eu gosto muito de você, investi em você, queria ficar com você, acho que a gente tinha uma conexão boa, acho que a gente podia ter um relacionamento bom, porém, a minha vida tá passando. Ficar aqui te esperando, parada, me anulando, não faz parte do que eu quero. Você tem meu telefone, você sabe onde eu moro, você sabe de tudo, mas eu tô seguindo a minha vida. Ação, vamos lá. Eu acho que a gente pode sim esperar por alguém, porque a gente gosta, porque a gente sonha, mas espere vivendo, não espere plantada, porque eu vejo que muitas dessas pessoas que querem pensar, que não sabem o que querem, que precisam de um momento, que não tá no momento legal, elas também têm atitudes e comportamentos que acabam nos absorvendo, no sentido assim de que querem satisfação, veem a gente saindo com alguém, ou com nossos amigos, ou tomando uma cerveja, vai lá, tira um print e manda, nossa, você não queria tanto estar comigo, mas já tá aí com outras pessoas. Eu acho isso uma puta falta de sacanagem, uma puta sacanagem, falta de respeito. Isso pra mim é um comportamento abusivo, sim. É um comportamento que a pessoa ela quer te pegar pelo psicológico, ela quer te afundar, ela quer te influenciar. Ela não sabe se ela quer ficar com você ou não, ela tá naquela dúvida, mas também não quer que você vive. O que é isso? Isso são pessoas bacanas pra gente se relacionar? Se a gente nem tá num relacionamento sério ainda e ela já tem feito isso? Quantas pessoas, quantos pacientes eu já vi que falam, nossa, mas olha aqui a foto que ele mandou, eu saí com fulana, fui tentar movimentar os meus pilares, fui tentar sair um pouquinho pra me distrair, porque eu preciso seguir minha vida, e olha aqui, a primeira coisa que eu postei, ou que sei lá o que, um print. E ou senão a pessoa fica printando mensagens que você mandou, bonitas, de que você queria tentar continuar, tal. Cara, que sacanagem. Isso não é maneira da gente jogar com o outro. Isso aí sim é abusivo. Isso aí, abusivo a gente tem o violentamente, né, da violência física, perdão,
do verbal, pessoas que humilham, que agridem, pessoas que ficam ali nos julgando, ficam ali sempre desfazendo da gente. E as pessoas que vão no nosso psicológico. Elas vão comendo pela beirada, elas sempre de alguma forma fazem a gente se sentir culpado. Ah lá, tá vendo? Se ele decidir não ficar comigo foi porque eu saí com a Mariana, minha amiga, porque eu fui tomar uma cerveja, porque eu fui comer um macarrão, porque eu fui lá naquele restaurante que eu tava morrendo de vontade. Você acha mesmo que é por causa disso? Ou você acha porque essa pessoa, ela realmente não quis ficar, ou ela tem outras pessoas, ou nem ela realmente sabe o que ela quer? Então vamos cuidar com essas questões que a gente fica jogando, que a gente fica deixando na responsabilidade do outro. A nossa vida, seja ela o pilar que for, seja ela a parte que for da nossa vida, ela precisa da gente, ela precisa de nós em nós, ela precisa da gente com nós, para que a gente possa decidir, que a gente possa entender as nossas escolhas, quais estão sendo positivas e quais estão sendo negativas. Quando a gente fortalece o nosso amor próprio, a nossa autoestima, a gente tende a fazer cada vez mais escolhas positivas. Ok, mas isso não quer dizer que eu sou blindada e que eu nunca vou fazer uma escolha negativa. Às vezes eu vou fazer. Só que como eu tenho ali o meu amor próprio fortalecido, o meu amor próprio sempre floreia, ele sempre me dá uma cutucadinha, Nili, olha o caminho que você tá indo, eu vou entender que aquela decisão não foi bacana pra mim. Então eu posso recuar, eu posso voltar atrás, eu posso recomeçar, eu posso escolher de novo muitas vezes. Por isso que é tão importante o amor próprio. Cuidem-se, se cuidem. Para quem tá aí atrás da perfeição, do ser blindado, do ser à prova de bala, como eu sempre digo. A perfeição, ela não existe na nossa realidade, ela não existe na realidade humana. E eu percebo que muitas pessoas, elas ficam nessa ânsia de buscar isso, elas fazem cursos, elas leem livros, elas vão fazer mentorias, elas vão fazer, não que essas coisas não sejam bacanas, eu mesmo tenho um curso aí online, não que essas coisas não sejam bacanas, mas o objetivo disso tudo às vezes não é legal, ele não existe, você não vai chegar nele, que é o ser blindado, que é a perfeição. Enquanto, povo, a gente fica atrás disso, sabe o que acontece? Pessoas e situações vão passando, pessoas e situações que não vão voltar. Obviamente não vão voltar, porque a vida é uma só. Pense nisso que a gente está passando, dessa quarentena, do Covid-19. Quem aqui que está comigo agora pensou em passar por isso? Eu, na minha vida, nunca passei. Eu me pego muitas vezes assim, cara, o que a gente está vivendo? Parece um filme de terror, isso não é real, isso é zoeira, é mentira o que está acontecendo. Não é verdade. É verdade. Olha onde a vida nos levou. Olha o que o universo trouxe pra gente. É legal? Não, não é bacana. Tem muita gente sofrendo? Tem muita gente sofrendo. A gente tá com medo? A gente tá com medo. Tô com medo de perder? Tô com medo de perder meus familiares? Com certeza. Tenho pais, tenho minha avó, tenho meus primos, tenho meus tios, pessoas mais idosas. Então, sigo acordando, indo dormir, lembrando que isso está existindo. Então, pera lá, vamos fortalecer nosso amor próprio, vamos deixar sempre a nossa autoestima, fazer escolhas, ter decisões e ter permissões na nossa vida, porque a gente permite, né, algumas coisas, o que fazem, o que não fazem. Ele pode escolher o que fazer, mas se vai me ofender, se vai ter acesso em mim, eu que permito ou não permito, tá bom? Então, diante disso tudo, a vida é uma só. A gente tá vendo, né? Que a vida é uma só, que a vida é sensível, que a gente não tem controle de tudo e que a gente olha pro lado, ninguém tem controle, né? Covid-19, ninguém tem controle. Então, nós somos o nosso tesouro. Isso não é ser egoísta, eu não tô querendo que você seja egoísta, que você esqueça dos outros, que você toque o foda-se em relação aos outros. Muito pelo contrário. Eu só tô querendo que você, nessa reguinha aqui, ó, você fique aqui no meio, você fique intermediário. Você não queira ser independente demais, frio demais, não preciso de ninguém.
apatia, desapego total, que eu não concordo, mas também não quero que você fique aqui nesse outro ponto, que é o dependente. O dependente de tudo. Dependente para comer uma comida gostosa, para assistir um filme legal, dependente para tomar uma cerveja gelada, sempre depende do outro para estar bem, para estar satisfeito, sempre fica ali naquela angústia se está sozinho, não sabe corresponder, não sabe aproveitar a sua própria companhia. Então, é aqui que eu quero que você fique, na interdependência. Eu nunca influencio o desapego radical, porque eu acho que isso não é bacana. A gente precisa, todos os nossos relacionamentos, a gente precisa de tolerância, a gente precisa de paciência, a gente precisa entender que quem tá aqui na minha frente me assistindo veio de uma outra cultura, de uma outra criação, passou por outros traumas, outras situações difíceis e bacanas, outras superações. Então, não vai ser, ele não vai ser do mesmo jeito que eu. Só que existem alguns defeitos que são toleráveis, outros que são intoleráveis, como os relacionamentos abusivos, agressivos, violentos. Então, o que eu quero é que você chegue aqui, ó, no intermediário, na interdependência, que é entre a dependência extrema e a independência extrema, que gera frieza. Eu quero que você chegue na interdependência. Por exemplo, hoje à noite vou assistir a live da Nili lá em outro Instagram que eu vou estar fazendo. E queria assistir tomando uma cerveja, comendo uma comida gelada. Mas, quarentena, né? Fulano não tá aqui, ciclano não tá aqui, eu tô sozinha. Que chato. Vou esperar a quarentena passar pra eu comer. Peça a sua comida e come, toma sua cerveja me assistindo ou fazendo o que vocês quiserem. Fica a dica da live do Jorge Mateus sábado, que eu vou assistir com certeza. Cara, aproveite você, curta você. Mas e se a quarentena por acaso, né, der um milagre no mundo e acabar depois de amanhã? Se acabar depois de amanhã, você chama eles e você faz de novo. Mas por que você vai ficar passando vontade? Porque você não tem alguém do seu lado, a amiga ou amigo? Isso é interdependência. É saber que quando as pessoas estão é bacana, mas quando eu tô sozinha é bacana também. E se amanhã eles estiverem juntos, vai ser bacana de novo. Eu posso fazer de novo. Entendeu? Isso é interdependência. É eu saber que eu preciso de afeto como ser humano. Todo ser humano precisa, gosta de afeto, de carinho, de ser mimado, de ser elogiado, de ser prioridade em algumas vezes. Mas que a minha vida não acaba ali, se essa pessoa não tiver. Eu não preciso passar fome o dia inteiro se essa pessoa não estiver aqui para comer comigo, para pedir uma comida comigo, ou seja lá o que for. Isso é interdependência. Eu respiro enquanto essa pessoa não está. Mas quando essa pessoa está aqui, eu posso respirar e dar risada também, porque ela fala coisas bacanas, a gente ri. É isso aqui, tá bom? Isso aqui é onde eu quero chegar. Então, esqueçam, ou pelo menos só cuidem. Porque existiu uma época que fala-se muito do desapego. E às vezes as pessoas radicalizaram muito isso, sabe? E eu cheguei a ter a sensação, assim, juro mesmo, que era mais ou menos assim, nossa, fulano pisca diferente, desapega. Não preciso mesmo dele, Deus me livre. Pra que eu vou ficar vendo essa pessoa piscar desse jeito? Nossa, fulano ri de um jeito estranho. Desapega, Deus me livre. Por que eu vou ter relacionamento com alguém que ri de jeito estranho? Porra, gente. Se a gente for ficar querendo pessoas perfeitas, pessoas que se encaixam perfeitamente nessa idealização que a gente tem de relacionamento, seja lá o que for, bora entender que a gente vai ficar sozinho, né? E que além de ficar sozinho, a gente nunca vai conseguir se respeitar, se amar, se olhar no espelho e falar assim, nossa, você tem suas falhas, mas você tem suas qualidades também, né? Você tem seus pontos fortes. Mas as falhas continuam. Mas eu tenho maturidade para usar elas na minha vida de uma forma madura, de uma forma assertiva. Então é isso que a gente tem que pensar. E esquecer esse troço aí da perfeição, da pessoa perfeita, do relacionamento perfeito, porque eu nunca vi ninguém perfeito, muito pelo contrário, e um dos meus maiores objetivos dentro do consultório é tirar essa mania, essa ideia de perfeição, porque ela não existe. Somos seres vulneráveis, tá bom? Somos seres vulneráveis, somos seres que erram, que acertam, que recomeçam, e a gente tem que sim aproveitar disso, tá bom?
partir para a próxima pergunta. Separação e novos relacionamentos. Quando é bacana ter um novo relacionamento ou não? Eu acho que tudo depende do caso. Como tudo que eu sempre falo para vocês, não existe uma regra, né? Não existe uma receita que cabe para todos nós. Às vezes, a gente sai de um relacionamento... eu vou contar algo pessoal meu, tá bom? Para vocês verem. Eu era noiva, eu me formei, eu era noiva. E eu terminei esse noivado. Terminando esse noivado, acho que era, sei lá, quantos anos de relacionamento, 3, 4, sei lá. E eu terminei. E terminando, me formei, voltei pra minha cidade. Aí meus amigos falaram assim, você tem que se conectar no Tinder, você tem que abrir o Tinder, você tem que ter um Tinder. Eu, gente, tava naquela fase enferrujada, que nem eu falei pra vocês no início, que quando a gente sai do relacionamento, a gente é enferrujado. Eu falava assim, Tinder, eu não sei mais nem falar com as pessoas diferentes, eu não sei mais nem o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, como que faz, como que não faz. Não, mas você tem que fazer o Tinder. Fiz o Tinder, fizemos o Tinder, na verdade, lembro da cena exatamente. Fiz o Tinder, e lá no Tinder, né, que é meio decepcionante, né, aí eu vi o Lucas, o meu atual esposo hoje. E eu já conhecia o Lucas, não conhecia de ter conversado, mas eu sabia quem ele era. Eu falei, nossa, o Lucas, tal, o Lucas é chefe de cozinha, ele gosta de cozinhar. Então eu falei, nossa, o chefe do Carmita, que é um restaurante aqui. Dei um like. Aí quem deu um like também, a resposta do like, ele. E a gente não se viu logo em seguida, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento, tinha medo, tinha essa questão do Tinder, meu Deus, gente, do Tinder, sei lá como vai ser, como não vai ser. E outra, eu queria aproveitar a minha vida, né? Queria poder conhecer, ter contato com outras pessoas. Enfim, óbvio que isso não aconteceu. O Lucas foi a única pessoa que eu me relacionei depois desse término de relacionamento. E isso foi, ao todo, foram acho que uns 2, 3 meses depois desse término. E hoje eu sou casada e tenho um filho. Porém, eu acho que não, por causa disso mesmo não tem uma regra. A gente não sabe quem vai ser a pessoa certa. A gente não sabe quem vai ser a pessoa que vai construir tudo que a gente almeja, tudo que a gente quer. Mas eu sei de mim. Eu sei quando eu me respeito em me relacionar ou não, se eu estou bem ou se eu não estou bem. Então eu acho que isso que a gente tem que pensar. A gente não tem que se relacionar logo depois só pra jogar na cara do ex, ou pra não sair por baixo, ou pra mostrar que a gente é superior, ou pra falar que a gente tá aproveitando, ou com medo do que as pessoas estão pensando, nossa, uma encalhada ou um encalhado. Não. O que você tem que pensar é aqui dentro. Como você está pra se relacionar com outras pessoas. Tá bacana? Vai fluir? Vai ser natural? Vai ser porque você quer? Ok, vai. Seja 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas vai de você. Eu falo assim, não se compare, se autocompare. Como eu tava no primeiro dia pós-término, hoje, como eu estou? Ah, nossa, embora eu sofra, embora doa, eu evolui bastante, eu já não choro mais o dia inteiro, eu já consigo ler um livro, eu já consigo focar melhor no meu trabalho, nos meus estudos. Então, assim, você vai se autocomparando, tá bom? E não se comparando com outras pessoas. Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender. Quando a gente perceber a importância do se conectar com a gente mesmo, esse autoconhecimento, saber se eu tô bem ou não tô bem, a gente vai ter todas essas respostas de quando que eu posso me relacionar. Não é quando você pode, é quando você estiver bem, quando você estiver inteiro, quando o troço fluir, aí você vai. Então fica aqui a minha experiência de relacionamento, seja um pouco curto, um espaço de tempo um do outro relacionamento, e seja também essa questão do Tinder. Porque às vezes a galera fala assim de Tinder, ou seja lá qual aplicativo que for, nossa, mas pelo amor de Deus, Tinder, não sei o quê. Gente, eu vejo pessoas que fazem escolhas horríveis de relacionamento de parceiros e parceiros fora do Tinder, que não encontram no Tinder. Eu acho que quando aqui tiver fortalecido, quando o meu amor próprio estiver fortalecido, a minha autoestima estiver bacana, pode ser do Tinder, pode ser na igreja, pode ser no aeroporto. Eu só vou fazer escolhas boas. Se eu ver que aquela pessoa não cabe na minha vida, eu não vou aceitá-la na minha vida.
Se eu ver que aquela pessoa ela não é compatível com as minhas escolhas, que se eu forçar a ficar com ela, que se eu, mesmo percebendo tudo isso já no início, daqui a um pouco eu vou estar frustrada, eu vou estar incomodada, eu vou estar insatisfeita, ela não vai suprir no sentido assim, eu quero casar e ter filhos. Essa pessoa só quer casar, não quer ter filhos. Então, tudo isso a gente tem que ter, tem que ver, tem que colocar como dar uma ênfase. E não ficar idealizando só para ter um relacionamento. Ficar idealizando só para ter um companheiro, só para falar que tem alguém. Espere que essa pessoa, ela vai chegar. A pessoa bacana, ela vai chegar. Só tenha paciência. Só que às vezes não vai ser no mesmo tempo que o meu chegou, que o do fulano chegou, tá bom? O seu vai chegar. E não esqueçam do quanto é importante, né? Esse fortalecimento pessoal, esse autoconhecimento pessoal, tá bom? Algumas pessoas aí ficaram inacreditadas com a questão do Tinder, né? Fica a dica do Tinder. Essa minha história é verdadeira. Liz, desculpa, gente, em casa, né? Em casa, hashtag em casa, acontece esse tipo de coisa. Os cachorros latem porque tem gente lá na frente. Fica quietinha, tá? Então, meu filho, o Henrique, é fruto do Tinder. Meu casamento é fruto do Tinder, sim, tá bom? Como me livrar, mais uma pergunta, como me livrar das crenças, das minhas crenças negativas? Essa questão das crenças negativas, ela é bem importante, eu acho muito bacana, adoro falar disso, tá bom? Adoro falar disso, inclusive, antes de continuar essa coisa das crenças negativas, eu sempre esqueço de falar pra vocês e eu tenho que falar, eu até anotei aqui. Eu tenho um curso online, ok? Amor próprio, fortaleça, cultive seu amor próprio, fortaleça suas relações. Eu acho que isso todo mundo sabe, não é novidade pra ninguém. A única coisa que é novidade é que eu tô com o cupom. Não sei se vocês viram que eu coloquei esses dias lá nas postagens das perguntas. Fique em casa, 50% de desconto. Se você colocar lá, fique em casa, você vai gerar um cupom com 50% de desconto, tá bom? Até domingo. Não sei se eu vou colocar pra frente, eu acho que não, porque eu sempre respeito as pessoas que compram, tá? Esse limite, beleza? Vamos voltar para as crenças negativas. Qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Se tiverem alguma dúvida. Mas o Fique em Casa, escrito assim, te gera 50% de desconto. Crenças limitantes. Anile, por que eu tenho crenças limitantes? Anile, como essa crença limitante surgiu na minha vida? Anile, como que eu faço para acabar com essa crença limitante? As nossas crenças, elas são geradas porque nós somos frutos de uma história. Então, tudo que eu vivi, tudo que você viveu, ok? Tudo que você viveu, te trouxe alguns rótulos, alguns pensamentos, algumas crenças do mundo, crenças de você. Você formou o seu autoconceito. O que você viveu, o que falaram pra você, o que fizeram com você ou por você, tá bom? Culturalmente, o que passaram pra você, questão de educação, como foi a sua educação. Então, tudo isso, a gente soma tudo isso que nós vivemos e a gente vai criando um conceito do mundo e um autoconceito. É como assim, eu me resumo, eu sou isso, o mundo é isso. E isso tem as nossas crenças negativas, que muitas vezes nos prejudicam, grande maioria das vezes nos prejudicam, porque a gente acaba tendo comportamentos negativos, a gente tem sabotagens, a gente se sabota, seja em relacionamento, seja no que for, por causa dessas crenças. Por exemplo, assim, vamos falar de relacionamento? Meu pai sempre traiu a minha mãe. Eu sempre vi minha mãe chorando, sofrendo, aguentando as traições, aguentando as humilhações. E hoje, quando eu vou me relacionar, eu sou muito insegura. E essa insegurança deixa meu casamento pesado, deixa o meu namoro pesado. Eu sempre preciso ter acesso a essa pessoa, preciso ficar monitorando, nananana. Por quê? Por causa que eu acho que todo relacionamento ou todo homem, eu tenho a crença que todo homem sempre vai trair. Que todo casamento tem que ter traição. Entendeu? Então, isso... Ui, que susto, passarinho. Bateu ali na janela do vidro.
Então, isso é daí que vem as nossas crenças, tá bom? De coisas que a gente viveu na infância, que a gente ouviu, o que a gente não viveu e precisava ter vivido, da negligência dos nossos pais, que alguns pais foram negligentes por causa de algum motivo, traumas que a gente passou quando a gente perde alguém, um luto não muito bem elaborado. O porquê que essas crenças ficam? Porque assim, se hoje em dia nós passamos por situações complicadas e a gente se sente com dificuldade de lidar, imagine quando a gente é criança, a gente não tem estratégia nenhuma, a gente não tem ferramenta nenhuma para lidar, beleza? Ferramenta nenhuma para lidar. Então isso fica aqui dentro da gente, a gente não elabora, a gente não dissolve e acaba criando nossas crenças limitantes. O que a gente faz com as nossas crenças? Eu fiquei um pouco preocupada por causa do horário. O Instagram, ele encerra a live, ele derruba a live em 50 e poucos minutos de live. Como que a gente faz para acabar com as nossas crenças? Identificando elas, se conectando com elas e trazendo elas para o nosso consciente. As nossas crenças, cara, isso é tema para uma live só, de crenças negativas. Eu vou pôr ela na jornada da semana que vem, que a gente vai fazer 5 dias de live. Crenças negativas vai para a jornada. As nossas crenças negativas, elas fazem a gente agir automático. E a gente age automático, o que age automático está no inconsciente. Eu tô agindo, simplesmente peguei aqui e passei pra cá. Peguei aqui e passei pra cá, tô falando com vocês. E às vezes eu nem percebi isso. Então a gente se conecta com as nossas crenças, a gente identifica, a gente entende o que elas geram, o que elas não geram, qual que é o comportamento ou o prejuízo que elas trazem para nós. E toda vez e toda vez que eu vou agir ou eu vou pensar diante dessas crenças, por causa dessas crenças, eu consigo trazer, opa, peraí, consciente, Anílio, o que está acontecendo? Eu dou um passo para trás e amplio minha visão. Nossa, mas espera lá, é que minha mãe era muito traída. Eu nunca fui traída, então não necessariamente eu tenho que ser traída. É que minha mãe às vezes ficou num relacionamento que não era bacana, ela deveria ter terminado aquele relacionamento com meu pai. Meu pai sempre mostrou pra ela que traía, ou que meu pai nunca gostou dela. Então assim, a gente acaba trazendo isso pro nosso consciente. A gente tem a noção da realidade e não do que a crença negativa gerou em nós. A crença deixa os nossos pensamentos, as crenças e as regras, deixam os nossos pensamentos dentro de uma gaiola. A gente não consegue ampliar a visão. E por isso, muitas vezes, o que acontece? Eu acho que a minha crença é a única verdade. É uma verdade absoluta no mundo. Então eu me sinto incapaz, eu me sinto inferior, eu acho que as pessoas não gostam de mim, em qualquer lugar que eu esteja, seja na sala de aula, seja no trabalho. Eu sempre acho que as pessoas estão falando de mim, criando picuinhas, N coisas, tá bom? Então, isso é um pouco das crenças. Vou falar sobre crenças, uma live inteirinha de crenças negativas, tá bom? Que são as nossas regras, as nossas crenças, semana que vem na nossa jornada, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, eu não posso continuar, tá bom? Tenho outras coisas, tem uma live ainda hoje à noite, espero vocês. Vai ser lá no Instagram do Tomil, é um ginecologista, ele está marcado lá nas minhas postagens. Espero vocês para falar de ansiedade e estresse, que é o que a gente está tendo nessa quarentena, tá bom? A live ficará encerrada, ficará salva, olha, quando a gente corre para falar a gente erra. Ficará salva, inclusive depois eu coloco ela lá no YouTube. Combinado? Ó, beijo, fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Vejo vocês hoje lá na live, lá no Dr. Tomil. Vão lá nos meus stories que ele tá marcado lá. Quero ver vocês lá pra me ajudar, porque quando eu vou na live em outros lugares eu fico ansiosa, porque não são vocês. Então corram lá pra me dar um apoio moral, ok? Que a gente já se conhece. A live vai ser às 8 horas de Brasília, às 19 horas do Mato Grosso, quem tá no Mato Grosso como eu, ok? Beijo. Quem colocou o Fique em Casa é assim mesmo que escreve, tá bom? Fique em Casa, tudo junto e grande, beleza? Ó, beijo, beijo. O link do curso está na minha biografia, ok? Fui, tchau.